Fala galera do YouTubes, como estão, beleza? Eu falo YouTubes porque eu não consigo falar YouTube, não consigo. Diga não que eu sou meio doido. Eu queria falar sobre um assunto, lendo aqui a Bíblia, o Velho Testamento, Gênesis. Eu me deparei com algo muito esquisito. Eu já tinha percebido isso antes, mas eu não tinha dado a devida importância. Veja comigo, Êxodo 32, a partir do verso 24. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó respondeu ele: Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Então o que eu queria atentar é para o verso 26, a parte que diz: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Ora, por que isso? Por que aquele homem? Porque aqui diz que era um homem. Por que aquele homem tinha que ir ao amanhecer? O que é amanhecer? Amanhecer é quando o sol está aparecendo, está surgindo, está chegando o dia se aproxima. Ou seja, aquele momento era um momento que era madrugada, era um momento de trevas, de escuridão. Ora, eu acredito que vocês também podem ficar expostos ao sol. Agora, por que aquele homem não podia ficar exposto ao sol? Será que ele era um homem comum? Não, ele não era um homem comum. Às vezes isso me faz lembrar os filmes de Hollywood. Por exemplo, os filmes de vampiro. Eu falei que eu sou meio doido, mas eu acho que não é meio, é completo, viu? Porque eu vejo os filmes de Hollywood, eu vejo os vampiros. Aí, quando eu leio essa passagem, eu lembro desses filmes de vampiro. Porque veja bem, o cara não podia ficar exposto ao sol. Ele estava ali lutando com Jacó, aí viu que não podia dominar Jacó, aí o que ele fez? Deslocou a coxa de Jacó. Encerrar a luta e partir. Porque o sol já estava surgindo. Então que espécie de ser era esse? Seria um anjo? Um ET? Porque anjo e ET é a mesma coisa. Anjo caído. Anjo caído era um ser que habitava em um outro lugar, que foi colocado aqui na terra, foi lançado aqui na terra. Seu local de habitação agora está na terra.
ou seja, ele era um ser extraterrestre, um ser que pertencia a um outro lugar fora deste planeta. Por exemplo, Jesus. Jesus, nome esse dado pela Igreja Romana, mas eu me refiro ao Salvador. O Salvador, ele é um extraterrestre também, porque o reino dele não é deste mundo. Após a sua morte e ressurreição, ele subiu aos céus e sumiu. Então é um ser que não é desse mundo, é um extraterrestre. Jesus é um ET, assim como os anjos caídos também são. Assim como os anjos do Criador também são ETs. Existe uma espécie de anjo que não pode ficar exposto à luz solar? Muito estranho isso, esquisito. Aí, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que o sistema religioso nos ensina coisas estranhas, como por exemplo, diz que esse ser é o próprio Deus. Eu já ouvi pregações que diz que este ser era o próprio Jesus. Tudo mentira. Isso tudo é para ocultar a identidade desse ser. Veja o verso 29. Olha o que diz o verso 29. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Ou seja, aquele ser, ele ocultou o nome dele, ele não revelou o nome dele. Ele não disse. Pense comigo, vamos pensar um pouco. Ora, aquele ser aparece a Jacó, luta com ele. Jacó entende que aquele ser seria o próprio Deus. Porque no verso 28 diz, porque você, o ser, né, diz assim, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Para Jacó, aquele ser declarou-se ser Deus. E homem ao mesmo tempo. É como um Deus manifestado em forma humana, ali naquele momento, naquele ser. Mas seria um Deus muito estranho, né? Se fosse o Criador dos céus e da terra, encarnado, manifestada a sua presença em forma humana, é muito estranho, porque o ser que teria que desaparecer quando o sol surgisse, seria muito estranho isso. Então, no meu entendimento, aquele ser enganou Jacó, se passando por Deus ou por um anjo enviado, né, por Deus. E Jacó ali não deixou o anjo sair até ser abençoado. E teve o seu nome mudado. E olha que interessante também o verso 30. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada.
Ora, mas no Novo Testamento diz que ninguém viu a Deus. O Salvador revelou o Pai. Ele revelou o Pai. Ninguém viu a Deus. Ninguém viu o Criador. Deus eu falo apenas para entendimento, né? A palavra Deus. Sabemos que o nome não é esse, mas isso aí vamos deixar de lado. Apenas para o entendimento. Então, ora, se ninguém viu a Deus, então quem foi que Jacó viu? Ele viu sim um anjo. Por que um anjo? Porque o anjo, em muitas passagens, os anjos, eles se apresentam, se manifestam em forma humana. Porque está escrito também que muitos receberam anjos sem saber. Muitos receberam anjos sem saber. Será que a gente pode ter recebido algum anjo sem saber? É possível. Por quê? Porque eles se manifestam em forma humana. Então é possível. Então, bem, fica aqui esse meu pensamento. Eu não quero colocar isso como verdade. Possa ser que seja verdade ou não, não sei. É apenas o meu pensamento. E qual o meu intento em mostrar isso? É mostrar que, se você ler o Velho Testamento, você verá seres, anjos, agindo o tempo todo. A Bíblia inteira, Velho e Novo Testamento. No Novo Testamento, eles agem de forma mais explícita, mais reveladora. No Velho Testamento, eles agem de forma mais enganosa. Eles agem de forma enganosa. Junto com as traduções, por exemplo, Deus, a palavra Deus, ali pode estar, às vezes, não se referindo ao Criador, pode estar se referindo a outro ser. Então, o meu intento é mostrar a vocês que existem personagens se passando por Deus, se passando pelo Criador. Então a gente tem que ficar muito esperto com isso, para não ser enganado. Então é esse o vídeo do homem que lutou com Jacó. E Jacó prevaleceu. Ora, se fosse Jacó lutando com o Criador, quem é que pode lutar com o Criador e prevalecer, gente? Isso é muito estranho. Como que Jacó lutaria com o Criador dos céus e da terra e prevaleceria? Seria um Criador, não um Criador, um ser limitado. Um ser que poderia ser derrotado. Então, esse ser que apareceu para Jacó e lutou com ele, primeiro que era um ser que se manifestava nas trevas, se manifestou nas trevas, na escuridão. Parece história de vampiro, muito estranho, parece história de vampiro. Aí eu chego até a pensar, será que os filmes de vampiro, será que os vampiros, eles não são reais? Não existem seres
que não podem ser manifestados à luz do sol? Será que são seres que moram no abismo, em lugares escuros? Isso é interessante, seria bom dar uma pesquisada mais aprofundada nisso aí. Então, até o próximo vídeo, galera. Falou!